Pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre o maior fundo imobiliário do segmento de shopping, o XPML11. Será que esse é um bom momento para investir nesse fundo? O que esperar do XPML11 para esse segundo semestre de 2024? É o que vamos ver aqui no vídeo de hoje. Então vamos aproveitar para poder ler o seu último relatório gerencial que saiu recentemente. E vamos ver como é que o fundo vem se desempenhando. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se o fundo lhe interessar, procure se aprofundar para que assim você possa fazer uma boa escolha, beleza? Deixe aí nos comentários se você, assim como eu, investe no XPML11 e quantas cotas que você tem atualmente. Então, sem mais enrolação, vamos lá, pessoal. Atualmente, o XPML11 ou o XP Malls Fundos atualmente está sendo negociado a R$ 112,91. Seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está de 9,42%. Além disso, o fundo tem uma liquidez média diária muito boa, aqui superior a 15 milhões, e durante esses últimos 12 meses, o fundo está com uma valorização nas suas cotas de aproximadamente 19%. E aqui no gráfico, se a gente pegar aqui o gráfico dos últimos 12 meses, podemos ver exatamente isso. Há 12 meses atrás, ele estava custando aqui R$ 104,10 e agora está aqui na casa dos R$ 113 aproximadamente. Descendo mais um pouquinho aqui, pessoal, podemos ver o seguinte, que o valor patrimonial por cota, no caso, que seria o preço justo do XPML11, seria aqui os R$ 110,83, mas como vimos, ele está sendo negociado no momento a R$ 112,91. Então, o seu preço atual está acima do que seria o seu preço justo. Por esse motivo, o seu P sobre VP está de 1,06. Porém, vale ressaltar que P sobre VP sobre fundos imobiliários de tijolo nem sempre estão corretos. É muito difícil você conseguir calcular exatamente o preço justo de um fundo imobiliário de tijolo, já que seus ativos, seu patrimônio, que são os imóveis, sempre estão mudando de valor devido às reavaliações. Esse fundo tem um patrimônio aqui também de 6 bilhões de reais, vindo a ser assim o maior fundo imobiliário de tijolo do segmento de shopping. E com respeito aos seus rendimentos, podemos ver que o último rendimento pago pelo XPML11 foi de 92 centavos por cada cota. Esse fundo sofreu durante aqui início de 2020. Devemos lembrar que houve a crise mundial de saúde, porém o fundo conseguiu se recuperar muito bem durante esse período. Mesmo durante essa fase ruim aqui, o fundo não deixou de pagar rendimentos para os seus cotistas. Vamos aqui agora, pessoal, no seu último relatório gerencial, considerar alguns pontos sobre o XPML11. Lembrando que ele é gerido pela XP Vista. Aqui, pessoal, o fundo faz o comunicado, no dia 27/6, ele anunciou que ele finalizou as aquisições diretas e indiretas de alguns shoppings. Então, ele menciona aqui que o valor dessa transação foi de um pouco mais de 2,1 bilhões de reais. Então, um valor realmente muito grande, e ele vai adquirir aqui 51% desse grande bazar shopping, localizado lá na cidade de Santo André, em São Paulo. Ele vai adquirir também aqui 32% do shopping Cidade de São Paulo, localizado na capital São Paulo, 90% do Tietê Bazar Shopping, localizado na cidade também de São Paulo, 70% do shopping Metropolitano Barra, localizado lá no Rio de Janeiro. Ele vai adquirir também 85% do shopping Cerrado, localizado em Goiânia, e ele também vai adquirir aqui 23% do Shopping D, localizado na cidade de São Paulo. Então essas foram as aquisições que o fundo finalizou nesse último mês de junho. Aquisições muito boas, O fundo conseguiu diversificar ainda mais o seu portfólio. E ele menciona que ele vai pagar da seguinte maneira, ele vai pagar aqui aproximadamente 1 bilhão no dia 27, já pagou, no dia 27/6, 1 bilhão aproximadamente, e ele vai pagar aqui mais duas parcelas, uma de 412 milhões de reais e a outra aqui de 629 milhões de reais. Aqui podemos ver como é que está distribuído os investimentos do XPML11. Então, atualmente, os shoppings que ele tem participação corresponde a aproximadamente 58% do patrimônio do fundo está investido nos seus imóveis. Ele tem disponível aqui em caixa 37% do seu patrimônio, então está disponível para ele fazer futuros investimentos. Ele também usa aqui 3,3% do seu patrimônio para investir em outros fundos imobiliários, e ele tem aqui 1,8% em CRI. E aqui ao lado a gente pode ver essa porcentagem em valores, Nos imóveis ele tem aqui 3,9 bilhões de reais investido, em CRI 120 milhões, em cotas de outros fundos imobiliários 222 milhões e em caixa ele tem aqui 2,5 bilhão de reais. Lembrando que desse caixa ele tirou aproximadamente 1 bilhão para poder dar a entrada nos shoppings que ele adquiriu recentemente. Com respeito às dívidas do fundo, ele tem aqui 4 CRIs, então foram empréstimos que o fundo fez para poder adquirir participações em shoppings.
Eu somei aqui o valor de cada um que ele tem que pagar e tá dando o valor ali de aproximadamente 568 milhões que o fundo ele ainda tem dívidas para poder pagar esses CRIs. Como o fundo ele tem um caixa ainda muito bom, né, de aproximadamente 1,5 bilhão de reais, então isso não vai ser uma causa de dificuldade, né, para o fundo ele poder honrar os seus compromissos. Aqui embaixo a gente pode ver o seu cronograma de amortizações, então o seu pagamento de amortizações vai subir no decorrer desse tempo, de 2024 até 2033, porém a partir de 2034 em diante, esse valor ele já vai ser menor. E mesmo que essa situação de alavancagem chegue num ponto que fique ruim para o fundo, ele pode vender as participações que ele tem atualmente nos shopping centers, fazendo assim ganho de capital e consequentemente também um caixa para ele poder honrar os seus compromissos. Além de novas emissões, né, que ele pode fazer também. Nesses últimos 2 anos aí, o XPML11, ele fez umas 4, 5 emissões de cota no decorrer aí de 2 anos. Então o fundo ele já é muito bom, né, em fazer novas emissões. Aqui o fundo, ele usa aqui seus indicadores operacionais, ele faz um comparativo, né, do mês de maio de 2023 com o mês de maio de 2024. Então, para ver como o fundo ele se desempenhou de um mês para o outro. Ele faz o comparativo aqui das vendas das mesmas lojas, ele faz também aqui com respeito ao seu resultado operacional caixa por metro quadrado. Descendo mais um pouquinho aqui, ele fala sobre as vendas por metro quadrado, também as vendas totais. Fala também sobre o custo de ocupação médio, além da movimentação de veículos, né? Lembrando que estacionamento também é uma maneira do fundo ele conseguir ganhar receita através dos seus shoppings. Aqui também podemos ver outros indicadores, né, relevantes. Aqui mesmo podemos ver a sua vacância, no caso a sua vacância física, né? Calcula a porcentagem de imóveis do fundo que estão desocupados e atualmente a sua vacância está aqui de 4,7%. Para um fundo grande como ele, é uma vacância relativamente aceitável. Aqui também podemos ver que o fundo ele é composto aqui por 17 shopping centers, que o fundo ele tem participação. Além disso, a área bruta alocável, que é do fundo, que é do próprio fundo, né, corresponde a 160 mil metros quadrados. Aqui também a gente pode ver com respeito à diversificação regional, no caso, as regiões de localização dos shoppings que o fundo ele tem participação. Então, a maioria dos shoppings que o fundo ele tem estão aqui localizados na região sudeste, em especial no estado de São Paulo. E aqui a gente pode ver o histórico das transações que o fundo ele realizou desde dezembro de 2017 até agora, junho de 2024. Então ele mostra aqui as aquisições que o fundo ele veio realizando no decorrer de todo esse tempo, especialmente aqui as suas aquisições, né? Então podemos ver que a cada ano o fundo ele sempre fez aí 1 ou 2 aquisições no decorrer de todo esse tempo. Ele mostra também aí algumas alienações que ele realizou. Então é um fundo muito bom, um fundo que vale aí você tirar um tempinho para poder investir. E as últimas aquisições que o fundo ele realizou foi correspondente àqueles lá que eu mencionei para vocês, né? A participação em 7 novos shoppings. E se pegarmos aqui, ó, de outubro do ano passado até agora, o fundo durante o ano de 2024, de outubro até dezembro, ele realizou aqui, ó, 5 aquisições e agora ele realizou mais 7. Em menos de um ano o fundo ele adquiriu participação aí em 12 shoppings, então muito bom. Durante esse tempo também ele vendeu aqui 17,5% que o fundo ele tinha de participação no Caxias Shopping, realizando assim ganho de capital. E aqui por final vocês podem ter mais algumas informações sobre cada um dos 17 shoppings que o fundo atualmente ele tem participação. Então ele vai falar aqui o nome do shopping, a localização dele, quem é o administrador desse shopping, área bruta alocável total do shopping, a quantidade de lojas, né, que existe nesse shopping, a participação do fundo em cada um deles e o ano de inauguração. Então, dessa maneira aqui, vocês podem vir passando, conhecendo cada um deles. Como eu mencionei, a maioria dos shoppings que ele tem estão localizados lá no estado de São Paulo, mas por ser um fundo grande, ele tem aí boas diversificações. Tem shoppings em outras regiões também. E podemos notar que estão também muito bem localizados, né? Alguns deles em regiões metropolitanas ou quando está em cidades do interior, são cidades grandes, cidades aí de referência. Então, dessa maneira, o fundo ele realmente tem excelentes participações em shopping centers. Deixe aí nos comentários, pessoal, o que é que você achou desse fundo imobiliário do XPML11, o maior fundo imobiliário do segmento de shopping que atualmente existe, com patrimônio superior a 6 bilhões de reais. Deixe aí nos comentários sua opinião sobre ele. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.